a aula vai seguindo aí. Eu vou pedindo para vocês lerem os textos que estão na apostila, né? Eu vou falando aí, você vai lendo, alguém abre o microfone e lê quando eu pedir, tá? Na primeira aula, na aula introdutória, na verdade, nós falamos um pouco sobre revelação, de um Deus que se revelou a nós. Infelizmente, as pessoas confundem essa ideia de revelação, né? Acham que revelação são coisas extraordinárias, a adivinhação do futuro, quando Deuteronômio 18 diz que todo tipo de adivinhação é abominável a Deus. O profeta nunca adivinhava as coisas. Ele tinha a revelação de Deus, né, da vontade de Deus para a vida das pessoas. Então, revelação não tem nada a ver com adivinhação, não tem nada a ver com muitos prognósticos que são feitos por aí, ou até mesmo aquilo que a gente chama de profetada, né? Pessoas que se dizem profetas e que falam o que bem entendem, alguns querendo enrolar as pessoas, outros têm uma boa intenção, mas pela emoção, emocionalismo, acabam falando bobagem. Quando Jeremias 23 deixa claro, o profeta que tem sonho, conte como apenas sonho, aquele em quem está a minha palavra, pregue a minha palavra com verdade. E aí Jeremias ainda enfatiza o que tem a palha com o trigo, diz o Senhor, né? Ou seja, a palavra de Deus é trigo, a palavra de homens é palha, não tem sentido, não tem valor. Então, nós, como profetas, pregamos a palavra de Deus, vivemos firmados nas Escrituras Sagradas. E aí eu queria que você lesse comigo aí, alguém pudesse abrir e ler, pode ser a Alessandra, Deuteronômio 29, enquanto ela vai achando aí, é o quinto livro da Bíblia, se estiver fácil de ler, senão não tem problema, tá? Tá tranquilo? Deuteronômio 29, é o quinto livro da Bíblia, o livro de Moisés. Vou procurar aqui, peraí. Pode ir abrindo aí. Nós falávamos já na primeira aula, né? Na aula introdutória, de um Deus que se revelou. Mas nem tudo Deus revelou. Tem muita coisa oculta, tem muitos mistérios. E Deus não quer que a gente fique atrás dos mistérios. Isso é uma questão histórica muito importante. Quem viveu na década de 60 experimentou essa cultura do ocultismo, e foi trazido, né, do Oriente, do Oriente para o Ocidente, principalmente pela cultura dos Beatles, Rolling Stones. Eles trouxeram a ideia de uma busca do oculto. E as religiões de ocultismo cresceram muito. Só que a Bíblia diz claramente, aquilo que está oculto, que Deus não revelou, não é para você saber. Deus não quis revelar. Então a gente não tem que ficar indo atrás de ocultismo, indo atrás daquilo que não está revelado, e sim a gente tem que ir atrás apenas do que Deus revelou na sua palavra, né? E Deuteronômio 29 deixa isso bem claro. Deuteronômio 29, verso 29, capítulo 29, verso 29. Não sei se a Alessandra já conseguiu. Já sim. Então, podemos ler? Tá. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ok, então aquilo que Deus não quis revelar é do Senhor, aquilo que ele revelou é nosso e para os nossos filhos. Onde está? Na palavra de Deus, eu tenho a revelação de Deus. Por que Deus não revelou todas as coisas? Porque nós não temos capacidade de compreender e nem emocional para isso. Se Deus tivesse revelado que na nossa vida passaríamos por essa pandemia, talvez muitos de nós, ou todos nós, não resistiríamos. Já teríamos morrido não de pandemia, teríamos morrido de infarto, né, de estresse, de ansiedade, de qualquer outra crise. Por quê? Porque Deus sabe da nossa pequenez, da nossa incapacidade, e aquilo que ele deixou revelado é importante. O que ele não revelou é melhor nem querer saber, né? Aquiete-se, contente-se com a palavra de Deus, é essa a ideia. Mas a revelação, nós já falamos também, que ela é geral e especial. E nós não vamos ler o Salmo 19, mas eu vou lembrar o que está escrito no Salmo 19, né? Os irmãos lembram lá que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Até o verso 6 vai mostrar que Deus se revela na criação, nas coisas que ele criou. É possível ver Deus na criação.
E essa é a argumentação do apóstolo Paulo no primeiro capítulo de Romanos. Ele vai mostrar que Deus se revelou e que todas as pessoas são indesculpáveis. Ninguém vai poder chegar lá diante de Deus e falar: Senhor, eu não sabia que o Senhor existe. Eu não sabia que o Senhor era verdadeiro, né? Porque está estampado na criação e a imagem e semelhança de Deus que somos nós, né? Somos a mais perfeita obra da criação, né? Porque revelamos mais características ainda de Deus, mostramos, né? As características de Deus. Então, na verdade, as pessoas são indesculpáveis. A revelação geral, a revelação que foi dada por meio da criação, ela tem o poder de quê? De mostrar que Deus é poderoso, de mostrar que Deus é Deus. Ele existe, ele é poderoso, ele é o criador de todas as coisas. E revela também a nossa pequenez e fragilidade. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir para Foz do Iguaçu ou para uma outra cachoeira enorme, né? Quando você olha aquela quantidade de água ali embaixo, é um negócio impressionante. E aí você fala, poxa, como eu sou pequeno demais. Você olha para uma floresta, você olha para um planeta, para o Sol, para a Lua, para a obra da criação de Deus, nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa fragilidade, tá? Só que essa revelação geral, ela não é capaz, ou ela não nos capacita a descobrir o Deus redentor. Nós não encontramos redenção na natureza, na criação. Por quê? Porque ela está incompleta, ela apenas demonstra um Deus que existe e que domina sobre todas as coisas, e a glória, os atributos de Deus são manifestos nisso tudo. Mas é difícil de compreender o amor de Deus, o plano de Deus, a salvação de Deus. Por isso, a outra parte do Salmo 19 vai mostrar a revelação especial. Né? Deus se revelou de maneira especial. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Ele começa a listar a importância da palavra de Deus como revelação especial de Deus. Deus sabe da nossa carência. Além da revelação geral, ele revela de maneira especial. A gente já falou sobre isso na introdução, não vou gastar muito tempo com isso, não, tá? Eu queria só dizer o seguinte, que há dois tipos de revelação geral, revelação das coisas criadas, tá? Ou por meio da obra da natureza. Existe a revelação mediada, que é por algum meio, ou seja, pelo testemunho da natureza de um planeta, pelo testemunho daquilo que Deus fez, e a revelação imediata, que é Deus falando diretamente, imediatamente ao coração de todo ser humano, até do incrédulo. Ou seja, todo ser humano é um ser ético e moral, ele sabe que está fazendo a coisa errada. Ninguém precisa dizer para ele que ele está errado. Ele sabe muito bem que ele está errado. Você quer um exemplo disso? Você já deve ter visto várias vezes reportagens daqueles políticos, empresários, pessoas corruptas, né? De várias áreas de atuação, quando elas são gravadas por um jornalista, por exemplo, e não sabem que estão sendo gravadas, você já reparou que elas abaixam o tom de voz para como que escondendo, né, o erro, fala baixinho para ninguém perceber, só que não sabe que está sendo gravado, está sendo descoberto aí todas as tramóias dela. O que é isso senão Deus mesmo mostrando ao coração dessas pessoas, cravando, né, no coração delas o que é certo, o que é errado, é o que João Calvino definiu como sensus divinitatis, o senso da divindade, a percepção da divindade ou do eterno no nosso coração, e isso acontece muito. Aí eu queria que alguém lesse aí para mim, Romanos 2, Paulo vai falar disso em Romanos, capítulo 2, 14 a 16. Vou pedir para o Mauro, o presbítero Mauro, se puder ler para nós, Romanos 2, 14 a 16, e o presbítero Carlão, se puder ler Eclesiastes 3:11. Então, Mauro vai ler Romanos 2, 14 a 16, e o Carlão, Eclesiastes 3:11. Romanos 2, 14 a 16. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se
ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, percebam, Paulo vai mostrar isso claramente, né? Deus cravou no coração, na mente, no intelecto das pessoas, né? No interior delas, aquilo que é correto, né? Para que elas mesmas percebam que são pecadoras, né? Então, não precisa de muito esforço para isso, não precisa ser crente para perceber, não. É difícil a pessoa reconhecer, né? Porque as pessoas se acham demais, elas são difíceis de reconhecer, mas isso está cravado em qualquer coração humano. E aí eu queria que o Carlão lesse aí Eclesiastes 3:11. Ok? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Olha só, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Há uma sede no coração de qualquer ser humano pelo eterno, pela eternidade, pelas coisas de Deus. Por isso que as pessoas buscam saciar essa sede e não conseguem. Elas buscam nas drogas, elas buscam nos prazeres da vida, né, numa vida totalmente desregrada, elas buscam no poder, no dinheiro, em qualquer outra circunstância, elas vão chegar no fim da vida e vão perceber que tudo isso foi vaidade, correr atrás do vento, né? Porque, na verdade, a gente só sossega o nosso coração no eterno, na eternidade, nas coisas que Deus fez, e é isso que a gente aprende aí como revelação geral imediata. Deus fala imediatamente ao coração de todo ser humano, tá? Esse tipo de revelação tem mais a ver com condenação, né? Todos reconhecerem que são pecadores e que carecem da glória de Deus. Só que não há um conhecimento suficiente para entender que Deus resolveu esse problema através do Redentor, e a revelação especial é que vai mostrar isso. Então, eu queria que alguém lesse comigo aí, ou lesse para mim, Evangelho de João, capítulo 14, verso 9, se a Simone puder ler. Evangelho de João 14, é aquele diálogo maravilhoso de Jesus, né? Que a gente não deve temer, porque a gente tem que crer em Deus, na casa do Pai há muitas moradas, Jesus foi preparar lugar, aí Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele está num diálogo impressionante lá com os discípulos, e lá no verso 9 de João 14, ele traz uma declaração importantíssima sobre a revelação de Deus. Fala aí para nós, Simone, o que está escrito lá? Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Ok, então quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é a mais perfeita revelação de Deus. Tá? Deus se revelou por sua palavra, mas Jesus é a palavra encarnada, né? Aquilo que João coloca no primeiro capítulo. E agora Jesus está mostrando isso. Como você não conhece o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou a mais perfeita criação, aliás, a revelação, né? Criação não, de nenhum. Jesus é a mais perfeita revelação de Deus. Nós vemos o Pai através de Cristo. Sem Cristo eu não tenho Pai, tá? Sem Cristo eu não tenho o Espírito. Cristo é a essência, é o nosso único mediador. Não é o Pai nem o Espírito. Isso já ficou claro nas aulas de Trindade. Cada um tem sobre a Trindade, cada um tem um papel específico, né, na nossa vida, na obra aí da salvação. Então, esse é um material bem breve aí sobre revelação de Deus. Deus se revela de maneira geral, por meio da natureza, ou falando diretamente ao nosso coração, e Deus se revela de maneira especial na sua palavra e também na pessoa de Cristo, principalmente na pessoa de Cristo, que é a própria palavra, né? A palavra que se encarnou, Cristo é a revelação de Deus. Alguém tem alguma pergunta, comentário, contribuição que queira fazer? Fique à vontade aí, antes da gente passar para um outro assunto, que é a soberania de Deus. Quem quiser falar, por favor, só abrir o microfone aí e falar. Pastor, Simone. Pode falar aqui. Simone? Isso. Ok. Você sabe que você estava falando sobre a questão do ser humano ter o senso do divino, né?
Aham. E isso é até incrível que, assim, até mesmo o psicopata e o sociopata, ele tem real consciência do que aquilo que ele faz é mal, é errado. Ele tem total consciência. A única diferença, distinção, é que ele realmente decide fazer, porque ele não se importa com o próximo, né? Uhum. Não tem nenhuma empatia. Mas o senso do divino, todos eles que você assistir, estudar, você vai ver que eles possuem o senso de que o que eles fazem é errado, Sim. não é bom, é mal, Uhum. mas ainda assim eles fazem. Isso. Existe um outro problema que há no nosso coração, no coração do ser humano, que a gente vai ver isso quando chegar em soteriologia, a doutrina da salvação, que é a depravação total da humanidade. Apesar de Deus falar ao coração de todos, de ter criado seres morais e éticos, né? Nós somos todos seres morais e éticos, sabemos o que está certo e o que está errado, dentro algum limite, né? Não totalmente, mas temos percepção de que estamos errados em muitas coisas, mas há no nosso coração um coração voltado para o mal, um coração enganoso, um coração que deseja o mal, não deseja fazer o bem, não consegue entender totalmente o bem, a vontade de Deus, né? Então, a depravação total da humanidade faz com que os homens vivam cada vez pior, e aí a gente tem vários relatos na Bíblia, até Deus falar, basta, né? Ele já fez isso algumas vezes, o exemplo de Sodoma e Gomorra, ele fez isso lá com Noé, e ele fará quando Cristo voltar. O cálice da ira de Deus está subindo, chegará uma hora que a paciência de Deus acaba e a pessoa, ou todo incrédulo, né, será totalmente condenado, porque Deus tem paciência, né? Deus é longânimo, mas não inocente o culpado, diz a Bíblia. Mas aí a gente vai entrar depois no assunto sobre salvação, que vamos tratar mais desse tema, ok? Alguma outra questão? Alguém queira falar? Pastor, Oi? pastor, é sobre a questão da revelação, né? A gente sabe que Deus se revelou na palavra e através de Jesus, né? Uhum. Paulo que teve também uma revelação, né? Jesus apareceu para ele, né? Nesse caso, que as pessoas muitas vezes, né, a gente vê isso, e dizem assim, não creio em Deus porque nunca vi, só ouço falar. Deus pode se revelar de uma forma especial, uma experiência especial para as pessoas ainda hoje, ou o que ocorreu no passado foi aquilo e hoje não pode ocorrer? Tá. Olha, é difícil a gente falar que Deus não pode fazer, né? Deus, poder, ele até pode fazer, se ele quiser, se ele tiver um propósito de mostrar para alguém de maneira especial, mas dificilmente Deus fará isso. Aliás, esse é um princípio importante da reforma protestante, um dos lemas da reforma, somente as escrituras, elas são suficientes, porque eu tenho a Bíblia Sagrada. Então, se eu tenho a Bíblia Sagrada como palavra completa de Deus, eu não preciso de outra forma, outra revelação. Então, Deus sempre age por meio da sua palavra. Pode ser que, de repente, Deus queira agir de uma maneira além do que está nas Escrituras. É possível, mas fica difícil de saber se é Deus mesmo quem fez, né? A gente perde o referencial. Como é que eu vou saber se aquilo que estão me revelando, dizendo, isso vem da parte de Deus, se não está revelado nas Escrituras? É claro, as Escrituras é o crivo, né? Ela é o fundamento de todas as coisas. Ou seja, se alguém disse alguma coisa que vai além das Escrituras, o que eu tenho que fazer? Ir para a Bíblia e ver se fere algum princípio bíblico. Se fere algum princípio, esquece. Deus não pode se contradizer, dizer uma coisa na Bíblia e fora da Bíblia fazer outra, né? Ele não faria isso de forma alguma, tá? Ele não é incoerente nesse sentido. Mas então, primeira coisa, eu tenho que ver, peraí, isso está de acordo com a vontade de Deus? Está de acordo com a vontade revelada de Deus? Se não é contrário, aí tudo bem, aí você pode até pensar, poxa, pode ser mesmo que seja alguma coisa que Deus tenha falado, mas quando Deus fala a pessoas especificamente, é algo muito pessoal. E tem um exemplo claro disso na Bíblia, lá em 1 Coríntios 12, né? Quando Paulo, na segunda carta, né, aos Coríntios, quando Paulo vai falar que ele subiu ao terceiro céu e recebeu uma revelação que ele não podia falar.
Olha só, ele não podia contar o que ele viu lá. E para que ele não se ensoberbecesse, né? Se ensoberbecesse, Deus ainda colocou sobre ele um espinho na carne. Então, o que eu costumo dizer para as pessoas, nós não somos juízes para dizer, essa revelação, esse é um falso profeta, a gente não precisa disso. Só que se Deus falou alguma coisa com você ou com qualquer outro, isso é algo muito pessoal, não é algo para servir de testemunho na igreja, tá? O que eu tenho de pregar é as escrituras, eu tenho que me firmar nela, né? Agora, as outras coisas pode ser algo muito pessoal, mas eu tenho que tomar cuidado, porque o nosso coração é enganoso e o inimigo também é, para trazer mentiras para o nosso coração, fazer a gente acreditar em um monte de mentiras. Por isso que a reforma entende que o melhor é somente as escrituras. Se você ficar com as escrituras, e eu acho que a gente já disse, não sei se foi nessa aula, mas em algum momento a gente já falou, o quanto a gente conhece de Bíblia é muito pouco, né? Eu não preciso de novas revelações, porque eu não conheço nem a metade da Bíblia, nem 10% da palavra de Deus, dos preceitos, dos detalhes da palavra. Então, eu não preciso de outras revelações, a Bíblia é o suficiente para Deus, que Deus me deixou hoje. No céu, eu não vou precisar de Bíblia. A revelação é para agora, essa revelação aqui é para agora. No céu, eu verei face a face. Eu não preciso mais da palavra de Deus, porque eu estarei diante do Logos, né? Do Logos, que é o próprio Cristo. Então, a palavra é temporal, ela é agora, é para esse momento. Eu me alimento dela, eu me aquieto nela, eu me satisfaço nela, eu não quero mais nada além dela, porque eu não preciso de mais nada. Eu tenho tudo o que eu preciso nas Escrituras Sagradas. Não sei se eu consegui responder, falei muito, talvez nem respondi sua pergunta aí. Algo mais que alguém queira falar? Respondido, reverendo. Então, tá bom. Doutor, Quem está falando? acho que o Mauro também quer falar, mas só queria visualizar todo mundo aqui, então vai lá o Mauro primeiro ou o Carlão primeiro? Quem falou? Carlão primeiro. Então vai lá, Carlão. Carlão falou primeiro. Não, em relação a esse tema que o pastor acabou de mencionar, para quem tem um pouco mais de cabelo branco, como a gente, e já está na igreja há muitos e muitos anos, eu estou na igreja de São Caetano há 40 anos, e nós passamos por movimentos parecidos com esse daí, lá atrás, invariavelmente, irmãos, o que eu vi, a experiência é que sempre foram motivos de confusão, de divisão, e as pessoas, aqueles queridos que foram embora atrás desse tipo de experiência, infelizmente, ou estão no mundo, ou voltaram para a nossa igreja. Ou seja, é isso que eu pude observar ao longo desses tantos anos é sempre motivo de mais confusão quando você sai da palavra e vai atrás da experiência, né? Ou seja, Deus me falou isso, ou Deus me revelou aquilo, e aí é sempre muito mais confusão do que edificação. Com certeza. Na semana passada eu atendi uma jovem de outra denominação e ela está acreditando num profeta que surgiu agora. Ele faz chover ouro, ele se intitula o Elias, que vem preparar o caminho do Senhor. E a base dessa denominação aí que está fazendo desse cara um grande profeta e que opera sinais e maravilhas, está em Deuteronômio 18, quando fala do profeta por excelência. E a resposta que eu dei para essa jovem foi a seguinte: Deuteronômio 18 já se cumpriu na pessoa de Cristo. Elias já se cumpriu na pessoa de João Batista, que veio preparar o caminho do Senhor. Então, eu não posso esperar um outro Elias. João Batista já veio. Eu não posso esperar um outro profeta por excelência. As características ali se cumprem todas em Jesus. Era alguém igual a Moisés, né? Era alguém do povo de Deus, do povo de Israel, que tinha características específicas ali. Então, infelizmente, né? Os falsos profetas acabam assumindo postura de anticristo, de querer tomar o lugar de Cristo. É um negócio bem complicado mesmo. A implicação é muito grave e a gente tem que ficar muito esperto. Por isso, para evitar problemas, ficamos com as escrituras, né? Ela é muito mais segura e é vida é mais doce do que o mel e destilar dos favos, diz a Bíblia, né? O Mauro ia falar? Então, pastor, eu já ouvi pessoas utilizando esse texto de Romanos 2, né, onde fala assim, pois todos pecaram sem lei, também sem lei perecerão.
e fala da lei interna, né? Os pensamentos defendem ou acusam, tal, né? Então, uma lei interna, né? Do próprio ser humano. Então, eu já ouvi pessoas dizendo que aqueles povos, por exemplo, remotos, que não foram alcançados, eventualmente, não ouviram falar de Jesus e a pessoa morreu sem ouvir falar de Jesus. Então, a pessoa usou isso aqui, como esse texto, como dizendo, essas pessoas, mesmo sem ouvir, elas são indesculpáveis, porque existe aqui esse texto de Romanos que fala a respeito disso. Tem coerência? Sim, eu achei que você ia me fazer uma pergunta diferente aí. Eu achei que você ia perguntar se essas pessoas, nesse caso citado aí por você, elas teriam condições ou foram salvas de alguma forma, uma delas, algumas delas. O único que tem acesso ao livro da vida é Cristo. Só ele sabe quem é salvo e quem não é. E ele pode usar o que ele quiser para salvar o eleito, né? A gente vai ver isso sobre a doutrina da salvação. Agora, tem sim, Romanos 2 está pautado naquilo que a gente vai ver com o Ricardo em breve, depois que eu acabar o meu material, o Ricardo vai tratar das alianças, e de que toda a humanidade está em aliança com o Criador. Né? Existe uma aliança específica que Deus fez, não só com os crentes, Deus fez com toda a criação, com todos os seres humanos, e que isso vem antes da lei de Moisés. Então, mesmo aqueles que não foram criados na lei, eles são indesculpáveis, né? Eles não podem chegar lá diante de Deus, Senhor, eu não sabia, né? Primeiro porque Deus gravou no próprio coração, Deus fez um pacto com todo o ser humano na criação e deixou bem claro que se pecasse morreria, né? Então existem várias questões aí envolvidas na questão da doutrina da salvação que a gente vai ver. Aliás, a gente vai ver até antes da doutrina da salvação. Vamos ver já na próxima, não digo na próxima aula, porque acho que eu não vou conseguir terminar esse material, mas quando eu terminar, nós vamos estudar alianças de Deus, e aí talvez fique ainda mais claro. Mas procede sim, né? As pessoas são indesculpáveis. Agora, se Deus salvou uma ou outra ali, pode ser que sim, né? Agora, como ele salvou, a gente não tem essa informação, e ele vai salvar os eleitos, isso é fato. Agora, quem tem o livro da salvação, quem tem os nomes de todos os salvos ali é só Cristo. Né? E a gente não pode falar, fulano de tal morreu, não era da igreja, não conhecia a Bíblia, não vivia de acordo com a Bíblia, ele está no inferno. Quem somos nós para dizer isso, né? Não dá para a gente falar. Então, só Deus é quem sabe. Certo? Pastor. Quem está falando? Porque eu não consigo ver aí. Não, eu, Anderson, aqui. Vai lá. É até interessante, né? Porque as pessoas que costumam usar esse texto de Romanos 2 para colocar os povos, né, em tese, não alcançados como inimputáveis, ou seja, não pode se atribuir culpa a eles, a contra-argumentação da nossa parte é a seguinte: então a gente não evangeliza mais, ou não manda missionário até esses povos, né? Sim. Porque uma vez que nós não mandamos, eles têm, então, a chance de serem alcançados. Mas se a gente mandar, eles ouvirem o evangelho e não aceitarem, é certeza que estão condenados. Então não manda, né, em tese, né, se a gente for por essa linha, das pessoas que creem assim, né? E aí a necessidade que a gente tem realmente de pensar. Mas vamos ver essas questões mais para frente, né, com relação à salvação, mas me lembrei desse detalhe, porque geralmente a pergunta é essa, né, sobre os povos, em tese não alcançados, se eles podem ser de alguma maneira responsabilizados, né? E a palavra deixa isso de uma maneira até clara, com relação a todos e que todos pecam, né? Mas, enfim, se fosse dessa maneira, a gente não precisava mais mandar missionário para canto nenhum, que estava tudo resolvido, né? Pelo menos dava mais chance para o pessoal que não foi alcançado até então. Verdade. E é a grande ênfase de Paulo, né? O evangelho é poder de Deus para salvar todo que crê. Aí vai contra o que prega a teologia da missão integral, que você não precisa pregar o evangelho, só viver o evangelho. Você vai, o missionário, né? Vai para um povo desse e, através do exemplo de vida dele, ele consegue transformar o coração de todo mundo. Isso é mentira. Isso não é verdade. Nós temos que testemunhar, é a primeira maneira da gente impactar o coração das pessoas, mas se nós não pregarmos a palavra, o evangelho não é pregado, não tem como salvar. Não há salvação se não há quem pregue. Paulo vai falar lá em Romanos 10, né? Então, realmente é um negócio bastante complicado aí, o que muitas igrejas até defendem, né? Defendem sem pensar. A teologia da missão integral, ela parece legal, mas ela é uma furada.
né? No seu total aí, ela é bem complicado aí, é bem difícil. Bom, podemos seguir? Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Ô, reverendo, Vai lá, vai lá, Ricardo. rapidinho aqui, ainda sobre revelação, Uhum. se os irmãos pesquisarem, vão achar algumas informações de muçulmanos que se convertem e tal, sonham com um homem de branco, alguns contam assim, etc. e tal. Só que todos esses casos, esse sonho, que essa pessoa que aparece no sonho, ele não chama essa pessoa ao arrependimento, à fé, e etc. e tal. Ele manda que ele vá em algum lugar ou que ele procure determinada pessoa. E esses muçulmanos que se converteram, eles contam que eles acordaram, iam em algum lugar, tinha uma igreja secreta ali, tinha um missionário ali que pregava a palavra para ele. Então, né, a gente entende que Deus ele pode se manifestar dessas maneiras ainda, mas não para que o cara tenha ali, digamos, o caminho definitivo, né? Mas apontando que ele precisa ouvir a palavra, que é o que está acontecendo muito no mundo árabe hoje em dia e tal, que a gente tem visto por aí. Esse é um ponto importante que o Ricardo colocou. Eu ia falar no começo, eu acabei esquecendo, e foi bom que eu lembrei aí com a palavra dele. Quando você conversa com missionários experientes, dedicados na palavra, que tem campo, vida missionária, a gente fica encantado com várias coisas que Deus faz no meio dos missionários, vários milagres, vários sinais e maravilhas. Então, Deus pode fazer os mesmos sinais lá do Novo Testamento? Claro que pode. Deus pode fazer sinais até diferentes do que estavam ali? Pode também. Deus pode, né, fazer o que ele bem entender para salvar. E isso fica bem claro. Por que no começo da igreja foi necessário grandes sinais? Para mostrar que Deus, era maior do que os ídolos dos gregos e dos romanos. Tá? Existia um propósito específico. A partir do momento que você amadurece, que você cresce na fé, eu não preciso mais viver pelos sinais e maravilhas. Por isso que Paulo vai falar aos coríntios, os judeus pedem sinais e os gregos pedem sabedoria, mas eu prego Cristo crucificado. Não é? Ou seja, não vou pregar nem sinal e nem sabedoria que para agradar judeu ou grego, vou pregar Cristo crucificado, porque é o suficiente. Só que em alguns momentos, Paulo chega em Éfeso, por exemplo, lá em Atos 19, grandes sinais acontecem, grandes milagres acontecem. E quando você conversa com missionários, atualmente, você fica encantado de ver as coisas que Deus faz, os testemunhos de missionários, né? Então, eu não posso encaixar Deus, botar Deus dentro de uma caixa e dizer que ele não pode fazer isso ou aquilo, né? Porque isso foge um pouco do nosso padrão. Não, Deus pode fazer. Deus pode todas as coisas. A gente vai tratar desse negócio de pode todas as coisas lá em atributo. Cuidado lá com essa ideia de achar que Deus pode tudo, né? Cuidado aí com esse negócio da onipotência. A gente vai tratar disso no final aí em atributos. Mas Deus não pode ser limitado. Ele age de diversas formas, né? Antes ele falava de diversas maneiras. Agora eu tenho a Bíblia. Então, se eu tenho as Escrituras, o meu compromisso é estudar as Escrituras, porque nela eu vou encontrar a palavra. Mas povos que não têm as Escrituras, como os muçulmanos, por exemplo, Deus opera de maneira milagrosa mesmo, fazendo grandes milagres para quê? Para que a pessoa tenha experiências, ela possa comprovar que Deus é Deus. Então, isso é bastante interessante no testemunho de vários missionários aí. Agora, o ser humano tem necessidade, né, pastor, de ver coisas extraordinárias, ou então vai buscar coisas extraordinárias. E, às vezes, ele está sendo literalmente enganado pelo próprio inimigo. Né? Sim, verdade. Verdade. Pastor, Oi? eu acho que, assim, também tem aquele ponto bem pessoal mesmo, do ser humano, ele querer para ele. É que nem, por exemplo, a Bíblia. A Bíblia, ela não revela o homem, a criação. Ele revela Deus, e Deus confronta sua criação, né, para o arrependimento depois da queda. Então, assim, o problema das revelações hoje, que a gente é fácil de pegar, é quando você vê que Cristo não está no centro, que Deus não está no centro ali do propósito.
Tanto que o que o Ricardo falou que, né, essas pessoas testemunham da revelação de Deus, a gente vê que a revelação leva a criatura a Deus, e não leva a criatura a receber algo maravilhoso, a ela ser glorificada, que é o que mais acontece, né? Que aí a gente pega muito fácil o que é as adivinhações humanas, o que está fora, né? Isso mesmo. O trabalho, por exemplo, do Espírito Santo, as manifestações extraordinárias do Espírito, como muitos falam, né? A função do Espírito Santo, e isso ficou bem claro aí nas aulas do Anderson, é apontar para o Pai e para o Filho. A obra do Espírito é essa, é aplicar aquilo que Cristo fez. Então, é incoerente esse negócio de falar manifestações extraordinárias dos dons espirituais, né, do poder do Espírito Santo, que contraria princípios bíblicos com respeito a Cristo, ao próprio Pai, tirando a glória de Cristo e colocando num pregador, num profeta, em alguma coisa assim, né? Isso está totalmente fora de propósito, não vem de Deus, né? É fumaça aí, é complicado. Podemos seguir, irmãos? Não vai acabar nossa aula e eu achei que nós íamos falar rapidinho de revelação, acabamos ficando um tempão aqui. Vamos seguir, vamos falar sobre soberania de Deus, e não vai dar tempo de entrar em criação, mas vamos falar sobre soberania de Deus aqui. Então, vamos lá, para quem tiver com a apostila e quiser acompanhar, soberania de Deus, existem algumas questões importantes aqui. Dizer que Deus é soberano é declarar que Deus é Deus, que ele é o Altíssimo, ele está acima de tudo, de todos, de qualquer circunstância, tá? E ele faz tudo segundo a sua vontade. Ninguém pode impedir a vontade de Deus. Tudo que acontece está dentro de um controle divino. Ele controla, ele domina sobre todas as coisas, tá? Então, soberania de Deus, tá? A gente está falando sobre soberania de Deus. Dizer que Deus é soberano é declarar que Deus é Deus, que ele é o Altíssimo, ele está acima de todas as coisas, de todas as circunstâncias, de qualquer um, né? E ele faz tudo segundo a sua vontade. Ok? Ou seja, ninguém pode contrariar os propósitos de Deus. Nem o inimigo pode, nem a gente pode, ninguém pode ir contra os propósitos de Deus ou resistir à vontade de Deus. A vontade de Deus sempre será feita, queira você ou não. Claro, existe um tipo de vontade de Deus que a gente chama de vontade de disposição, que é aquilo que agrada ou não a Deus. Essa nem sempre Deus se agrada, né? Aliás, na maioria das vezes ele não se agrada. Deus não se agrada com a corrupção, Deus não se agrada com os crimes, Deus não se agrada com o pecado, mas dizer que essas coisas erradas até que acontecem no mundo não servem para cumprir os propósitos de Deus é um tremendo do engano, porque Deus usa até mesmo os erros da humanidade para cumprir os seus propósitos, tá? Ele é soberano para dominar sobre todas as coisas e fazer a sua vontade acontecer. Aí eu queria que nós lêssemos agora o Salmo 115, 3. Salmo 115, verso 3. O Anderson Rodrigues ou a Lívia pode ler Salmo 115, 3? Faz o seguinte, ó, o Anderson vai ler, o Anderson Rodrigues, tá? Lê o Salmo 115, 3 e a Lívia o Salmo 22, 28. Pode ser? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Ok, Salmo então 20... Deus... só um pouquinho, Lívia. Ou seja, Deus faz tudo como lhe agrada, tá? Todas as coisas cumprem a vontade de Deus, os propósitos de Deus. Aí o 22, 28. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Ok, então Deus governa todas as coisas. Por isso que eu acho uma tremenda de uma bobagem as pessoas ficarem brigando pelos governantes, quem é que vai governar o país, quem é que vai isso, quem é que vai aquilo, achando que vai fazer alguma diferença, né? Quando a gente tem um Deus que governa as nações, que governa os povos, que é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Isso não impede de você exercer a sua cidadania, né? De você votar, procurar votar melhor, mas não dá para depositar confiança nas nações, no poderio das nações, no armamento delas ou nos governantes, porque eu tenho um Deus que governa sobre todas as coisas. E se ele quiser usar uma nação, um governante, como vara de correção, ele vai usar.
E não adianta a gente chorar, a gente não querer, né? Por isso que tudo está no controle dele, no governo absoluto dele sobre todas as coisas. É o que está escrito lá em 1 Timóteo 6,15. 1 Timóteo 6,15 fala no mesmo sentido aí, né? De um Deus que governa absolutamente aí. 1 Timóteo 6, verso 15. Olha só o que diz. A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano. Olha só, único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, falando de Cristo, né? Ele vai falar no verso 14, Senhor Jesus, ou seja, Cristo é o único soberano. Eu me aquieto nele, ele está dominando tudo, tudo que acontece no meu dia tem o governo de Deus, tem os propósitos de Deus. Em questões muito práticas, né? Você tomou uma bronca do seu patrão, Deus quis que isso acontecesse. Por que Deus quis ou permitiu que isso acontecesse? Para você aprender a reagir do jeito certo, do jeito que Deus gostaria. Acontecem situações na vida dos casais, acontecem, né, dificuldades entre casais, dificuldades entre pais e filhos, o dia a dia nosso, Deus está permitindo e conduzindo essas coisas, esperando da gente que é crente uma resposta correta. Ou seja, nós, como crentes, devemos agir de acordo com as obras da carne ou fruto do Espírito? Fruto do Espírito, com bondade, com paciência, com amor, com domínio próprio, mas a gente faz o contrário. Quando um patrão dá bronca, por exemplo, quando o casal, né, tá lá brigando, ou o filho desobedeceu e coisa assim, o que a gente faz? A gente age com ira, com discórdia, com facção, com dissensão, obras da carne. Tá? Então, na verdade, Deus está conduzindo os mínimos detalhes do que acontece na nossa vida, no nosso dia, para cumprir os seus propósitos. Ele é soberano sobre tudo. Ele domina sobre todas as coisas. A gente vai falar disso daqui a pouquinho aí para o final, tá? E aí, Deus é soberano no exercício do seu poder. Por quê? Porque ele exerce o seu poder como, quando e onde ele quer. Tá? Ele domina sobre todas as coisas. Lembram que Jesus disse assim, todo o poder e autoridade foi me dada no céu e na terra. Deus exerce o seu poder como, quando e onde quer. Quais exemplos nós poderíamos pensar? A saída do êxodo, o êxodo do Egito, né? A saída do Egito. As pragas do Egito demonstram o poder de Deus sobre todos os ídolos do Egito. O Mar Vermelho, que é demonstração de poder maravilhoso, mesma coisa, a entrada de Canaã com o Rio Jordão, acontecendo a mesma coisa com o Mar Vermelho, a queda do muro de Jericó, Davi vencendo o gigante Golias. Quem diria que um menino daquele venceria o gigante? Foi ele que era poderoso? Claro que não. Era Deus com ele, era Deus operando a sua vontade por meio dele. Os leões com Daniel na cova dos leões, os amigos de Daniel lá na fornalha de fogo ardente. Ou seja, Deus opera a sua vontade, o seu poder, no momento que ele deseja. Só que há questões que ele não faz de acordo com a nossa vontade ou o nosso próprio benefício, aparentemente, né? Por exemplo, Deus não livrou os mártires, vários morreram por amor a Cristo. Então Deus deixou de ser fiel? Deus deixou de exercer o seu poder? Não, ele continua exercendo o seu poder. Vamos ler em Hebreus 11, 36 e 37? Hebreus 11, 36 e 37. Porque às vezes a gente pensa em Deus só naquilo que traz triunfo, glória, vitórias, mas e nas derrotas da vida? Será que Deus não está presente? Será que Deus deixou de ser poderoso quando eu não fui atendido conforme eu esperava ou achava? Hebreus 11, 36 e 37 vão me dizer algo importante aí. O Ricardo pode ler esse texto, Hebreus 11, 36 e 37? Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Vejam só, está na galeria dos heróis da fé, ué.
Então, aqueles que tiveram grandes triunfos, o poder de Deus foi por eles e os capacitou. Aqueles que morreram pela perseguição, por amor a Cristo, o poder de Deus esteve com eles, capacitando-os a morrer por Cristo, a ser bem-aventurado quando vos injuriarem, vos perseguirem e disserem todo mal contra vós. Lembram lá das bem-aventuranças? Então, Deus exerce o seu poder quando, como e onde Ele quer. Às vezes a gente ora por alguém, Deus cura. Às vezes a gente ora por alguém, Deus não cura, porque ele exerceu a sua vontade. Paulo deixou Trófimo doente em Mileto, né? Ou seja, ele podia ter curado Trófimo, mas ele quis deixar ele doente. Alguém está falando? Não? Eu pensei que alguém estava falando aí. Então... Oi, pode falar. Laís, o próprio Covid também, né? Uhum. Eu tive o Covid e eu fiquei me perguntando por que eu me cuido tanto, quando na verdade eu entendo que é o plano de Deus, né? Algumas coisas têm que ser, outras coisas não têm que ser. Uhum. Eu fico também. Isso mesmo, correto. Vamos pensar no exemplo que a Laís está dando aí, que é muito prático, né? Quantas pessoas nós conhecemos que tiveram Covid e foram curadas? Quantas pessoas nós conhecemos que tiveram Covid e morreram por causa da Covid? Então Deus foi fiel quando curou, quando morreu de Covid, Deus deixou de ser poderoso ou fiel? Claro que não, Deus cumpriu a sua vontade. A Bíblia diz lá no Salmo 139, todos os dias estão contados e determinados. A gente morre por qualquer motivo, ou Covid, ou infarto, ou do nada, né? Enfim, Deus tem os seus propósitos e Ele é poderoso e age o tempo todo. A gente precisa se aquietar, descansar nele, né? Oi? Pastor? Pode falar. Pastor. Só completando a ideia, né, para a gente refletir, Provérbios 16, 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Pois é. Até isso cumpre o propósito de Deus. Tudo cumpre o propósito de Deus, né? É isso mesmo. O Anderson, acho que estava falando, ou acho que era o Anderson, né, que ia falar? Anderson, sim, na verdade, essa questão da pandemia que a gente está passando agora, e o que a Laís falou, é bastante interessante, porque a gente tem visto as pessoas uma certa dificuldade, isso é comum ao longo de todo o tempo, com relação à soberania de Deus, né, e como Deus opera, né? Porque várias pessoas, a gente pede orações, né, na nossa lista, na rede da igreja, mas muitas pessoas chegam até nós e falam, olha, fulano de tal está enfermo, com Covid, com qualquer outra enfermidade, mas Deus é fiel, Deus já curou em nome de Jesus, né? E às vezes é algum familiar até que está ali numa ansiedade tremenda, a gente, obviamente, que não vai fazer uma correção teológica, né, numa situação dessa, a gente tem que ter um mínimo de sensibilidade com relação a isso, mas demonstra um pouco a falta de conhecimento mesmo, né, de como o Senhor opera, da sua soberania, a soberania pertence a Ele, não é? E isso é bastante complicado, né, porque as pessoas muitas vezes se frustram, e não é porque Deus deixou de ser fiel, ou porque Deus não é poderoso, mas é porque elas estavam realmente com uma fé que não está baseada na palavra do Senhor, né? Isso é um grande problema, ainda mais no momento de pandemia que a gente tem vivido, né? Uhum, é isso mesmo, né? Ou seja, Deus... aliás, isso vai ficar claro com uma frase que eu vou falar daqui a pouquinho aí, tá? Então, ó, Deus é soberano no exercício do seu poder, Deus é soberano na delegação do seu poder, ele dá o seu poder de maneira diferente. O exemplo bíblico, Sansão. Todos nós temos a força de Sansão? Claro que não. Alguns são mais fortes, outros não são tão fortes assim. Deus dá força a quem ele quer, a força é dele, ele compartilha aquilo que é dele com quem ele quer, ou para o momento específico. Quantas vezes você já viu testemunhos ou reportagens, eu vi a mais recente, aí, isso já faz um ou 2 anos, de um avô que viu o neto sendo engolido aí por uma cobra, ou sendo pressionado por uma cobra pronta para engolir, ele foi lá e pegou e tirou a cobra e matou a cobra. Com uma força assim, né? A gente sabe que é Deus ali naquele momento. Existe a questão da adrenalina e tudo mais, mas é Deus dando poder para aquele momento para cumprir a vontade dele ali e livrar o menino. Se Deus não tivesse livrado, né? Mesmo nas tristezas, nas perdas da vida, a gente tem que entender que o poder de Deus tem presente, a vontade dele, a fidelidade dele acima de tudo.
Deus é soberano no exercício da sua misericórdia. Ele dá misericórdia a quem quer. Misericórdia é dele, ele dá. Nós não merecemos a misericórdia de Deus, né? E a misericórdia de Deus foi revelada através de quem? De Cristo. Cristo é aquele que nos deu, né, ou garantiu a nós a misericórdia de Deus. E isso traz conforto ao nosso coração, né? Dá maturidade, dá estabilidade para o nosso coração, de saber que eu tenho em Cristo um Deus misericordioso e que todas as manhãs essa misericórdia vai se renovar até a consumação, a promessa de Cristo. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, né? E cada dia que a gente vive, nós poderemos contar com a misericórdia de Deus. E Deus é soberano no exercício da sua graça. Ele dá a graça aos que não merecem a graça, aos que merecem o inferno. Um texto conhecidíssimo aí, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Efésios 2, né? E aí chega lá no verso 8, mas pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, Deus dá a graça a quem Ele quer, é Ele quem aplica no coração das pessoas a graça de Deus. E até mesmo o principal dos pecadores, como Paulo coloca, né? Pode ser alcançado pela graça. Ou o ladrão da cruz. Vamos pensar, quem que era condenado à crucificação? Não era um ladrão de frutas, de pomar do vizinho, de galinha, ou coisa assim. Eram os piores criminosos que eram mortos na cruz. Tá? Era a pior tortura, a pior condenação à morte. Então, na verdade, quando Jesus diz àquele ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, isso implica em quê? Em graça, pura graça de Deus. Aquele homem merecia a condenação eterna, mas Cristo foi gracioso com ele, e ele reconheceu o seu pecado, ele se arrependeu e creu em Cristo por obra do Espírito Santo de Deus, né? Ele quem faz essa obra toda aí. E aí depois na apostila tem vários textos aí que você pode ler, eu deixei aí, né? Jó, por exemplo, 23, mas se ele resolveu alguma coisa, quem é que pode o dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Deus vai fazer sempre a vontade dele. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 9, verso 16, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. E a frase que eu queria falar com vocês, que eu acho que eu pulei, que eu não lembro de ter visto ela, é: Deus tem o direito de fazer o que ele quer, porque tudo é dele. As coisas todas são dele, nada é nosso. Tudo que eu tenho na vida é dele. Então, eu perdi o meu emprego, eu vou me revoltar com Deus porque eu perdi o meu emprego. Mas se você tem um emprego é porque Deus te deu. Então, isso pertence a ele, né? Eu estou irado com Deus, estou revoltado com Deus porque eu perdi um ente querido, mas esse ente querido não é nosso, é Deus quem dá, é Deus quem tira. Bendito seja o nome do Senhor. Né? Eu perdi a minha saúde, mas espera aí, o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, nada me pertence, tudo é dele, ele tem o direito de fazer o que ele quer com as coisas dele. Não é isso que a gente faz no nosso dia a dia? Se eu acho que eu tenho um notebook, eu vou guardar ele como eu quiser, onde eu quiser, eu vou limpar ou não vou limpar, eu vou fazer o que eu quiser do meu celular, não é? Só que, na verdade, quando a gente pensa um pouquinho, tudo isso que eu tenho, nada me pertence, tudo pertence ao Senhor e deve ser usado para a glória e para a honra do nosso Deus, ok? Alguém quer falar alguma coisa sobre essa questão da soberania de Deus? Fique à vontade aí. Pastor, Laís de novo. Eu estava pensando aqui, eu só fico com receio de, às vezes, cair no conformismo. De, por exemplo, vamos supor, eu não consigo emprego. Porque Deus não quer. Então, eu já sei que esse é o plano de Deus. Sabe? Ficar como se fosse conformada com tudo, e aí o inverso também é verdadeiro. Não, Deus está me dando saúde, eu vou buscar e vou fazer e vou acontecer, e acabar sendo gananciosa ou sabe, coisas assim. Eu fico meio na dúvida dessa linha tênue. Ok, importantíssima aí a colocação, e um exemplo bem prático aí para o nosso tempo. Eu tenho que ficar tranquilo porque quem cuida da minha saúde é Deus acima de tudo. Eu sei que é Deus, né?
Só que se eu sair sem máscara, sem usar álcool em gel, sem me cuidar, eu vou ter problemas sérios com a Covid, porque eu não posso tentar a Deus. Existe dentro da teologia, dentro do ensino bíblico, um ensino muito interessante, um mistério, um grande mistério na Bíblia. Ao mesmo tempo que Deus é soberano, ele não tira de nós a nossa responsabilidade. Tá? Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Tá? E aí a gente tem que ser responsável. Por exemplo, por que será que eu não consigo um emprego? Será que eu estou me dedicando na procura do emprego? Será que eu estou bem capacitado a ter esse emprego? Será que eu não preciso estudar mais? Eu preciso me preparar profissionalmente para esse emprego? Eu preciso ter postura, né, de gente que está afim mesmo de conseguir um emprego? Não é só orar, não é só pedir a Deus, né? Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que procurar ser um bom aluno na escola, tirar boas notas na escola, na faculdade, porque eu estou me preparando para a vida profissional, e isso implica numa vida bem-sucedida. Então, sempre vai caminhar, aliás, os teólogos chamam isso do exemplo do trem, né? Um trem com um trilho só, ele vai descarrilhar. Ou seja, se você pensar só na soberania de Deus, o trem vai descarrilhar. Se você pensar só na responsabilidade humana, também vai descarrilhar. Você precisa dos dois trilhos para o trem se manter. E a Bíblia mostra isso de maneira misteriosa, ou seja, ao mesmo tempo que Deus é o soberano que cuida de todos os detalhes, ele exige que façamos a nossa parte. Ele pede pouco, né? Nossa parte é muito pequena comparada com a dele, mas ele não vai fazer a nossa parte. Um exemplo disso, bíblico, é o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Olha só o que o salmista Salomão está dizendo. Se Deus não edificar a casa, em vão aqueles que trabalham vão edificar. Só que o texto está dizendo, aqueles que trabalham têm que trabalhar. Ou seja, Deus não vai fazer a nossa parte, Deus vai nos ajudar, dando condições para a gente construir uma casa, dando forças, dando saúde, dando isso, aquilo, mas a gente tem que fazer. Né? Outro exemplo no verso 2, no verso 2 não, no primeiro verso ainda, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não guardar, não adianta você colocar cadeado, colocar câmera de segurança, colocar alarme por toda a sua casa. Se Deus não guardar, o maior exemplo que eu vejo disso que aconteceu na história foi o que aconteceu lá em setembro, 11 de setembro de 2001, é isso? As Torres Gêmeas? Acho que foi 2001, né? Se eu não me engano. 2001. 2001. Né? O que acontece? O próprio Pentágono foi bombardeado ali, né? Sofreu algum tipo de ataque. A maior potência bélica do mundo, os Estados Unidos, foi bombardeado. Por quê? Porque eles confiaram apenas na responsabilidade deles, deixaram de confiar em Deus. Quando eu deixo de confiar em Deus, quando eu deixo de depender de Deus e acho que sou o suficiente, aí eu estou fadado ao fracasso. Mas eu também não posso jogar a responsabilidade para Deus. A Deus faz e eu não faço nada. O verso 2 vai dizer isso claramente, né? Se eu não confiar em Deus, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Ou seja, eu descanso em Deus, mas eu faço a minha parte. Né? Eu confio totalmente nele, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que vigiar, eu tenho que fazer a minha parte. Então, uma excelente colocação aí, para a gente não cair no erro de achar que... Né? Aliás, isso é um exemplo muito prático. Eu fui uma vez, eu estava numa visita e uma pessoa disse assim, pastor, me responda uma questão, eu estou com vários problemas de saúde, eu estou com um problema na visão, eu estou com um problema disso, daquilo, tudo isso é porque Deus determinou lá na eternidade, é a vontade de Deus? Aí eu disse assim para ela, bom, pode ser, mas você já parou para pensar que você também não cuidou da saúde, comeu aquilo que não devia, mesmo sabendo que é diabético, mandou ver na alimentação, não é? E não cuidou, não fez a sua parte, não cuidou do seu corpo, ficou estressado, ficou isso e aquilo. Ou seja, é fácil a gente falar Deus, né? Jogar toda a culpa em Deus e tirar a nossa responsabilidade, quando a Bíblia não tira a nossa responsabilidade. Ela aponta ao ser humano como um ser responsável. Deus é gracioso, ele dá, ele acompanha, ele abençoa, mas ele não tira a nossa responsabilidade, algo importante aí colocado pela Laís. Josué 1:9, né, pastor? Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Isso. Então, não te mandei eu, ser forte e corajoso. Uhum.
Não E temos a nem ênfase ali, testemunho. é isso mesmo, Mauro. E a ênfase que ele dá o que ele tem que fazer, né? Pregar, meditar nas Escrituras, viver as Escrituras e pregar as Escrituras, não é? Ou seja, viver, ensinar aquilo, viver aquilo, né? Essa é a coragem que nós temos que ter. Quando a gente faz isso, Deus abençoa, Deus vai à frente. Existia algo... Aliás, aliança, eu não posso entrar nesse assunto, que é um assunto que o Ricardo vai falar mais recentemente. Aliança envolve compromisso, e não é só o compromisso de Deus com a gente. O bom é saber que o compromisso de Deus com a gente sempre será cumprido. Ele é fiel e cumpre o seu compromisso, mesmo quando somos infiéis. 1 Timóteo diz isso, capítulo 2, né? Mas existem compromissos também do meu lado. Eu tenho que assumir compromissos. É a mesma coisa do casamento, né? Eu assumo compromisso, a minha esposa também tem um compromisso. Há um compromisso de amor, de fidelidade, de cuidado, disso, daquilo, né? Mesma coisa, estamos... A internet do pastor está falhando. Em aliança com Deus. Então eu não posso... Deu uma travadinha, pastor. Ok, minha internet tá uma beleza aqui, hein? E vocês ouviram aí que eu falei? Não ouviu? Não ouviu nada? Só esse final, só os 10 segundos finais aí. Só os 10 segundos. Então, na verdade, toda aliança envolve compromisso. Eu não posso cruzar os braços e jogar a responsabilidade para Deus e achar que não sou responsável. Não, nós somos responsáveis, sim. Temos que ser previdentes, temos que cuidar da saúde, temos, né, que cuidar disso, daquilo, confiando em Deus. É Ele quem vai me abençoar. Se Ele não abençoar, esquece, não adianta, né? Se não tiver a bênção da parte dele, nada vai adiantar do nosso lado também, todo o esforço. Certo? Alguém quer falar? Eu não vou entrar no assunto da criação, porque o nosso tempo já estourou, né? Pastor, pode falar, você falou do atentado de 2001. Eu li um texto essa semana exatamente em relação a esse assunto, e talvez alguns de vocês, ou até você mesmo, já tenha ouvido esse texto. Se você me permitir, é bem rápido. Pode falar. Diz assim: depois do atentado de 11 de setembro, uma empresa que tinha o seu escritório em um dos andares do World Trade Center convidou seus sócios e empregados que sobreviveram ao ataque para compartilhar as suas experiências, e eram pequenos detalhes como esses. O diretor de uma pequena companhia chegou tarde porque foi participar de uma reunião na escola do seu filho. Outro funcionário havia se atrasado porque pegou um caminho diferente para chegar mais rápido e acabou no engarrafamento. Uma funcionária foi atingida por um cocô de pombo e precisou voltar para se trocar. Um dos sócios teve problemas ao ligar o carro e chamou um mecânico. Um zelador não conseguiu um táxi. Mas a história que mais me impressionou foi de um senhor que ficou com uma bolha no calcanhar devido ao seu sapato ser novo, e antes de chegar ao trabalho, ele decidiu parar em uma farmácia para comprar um curativo, e por isso ele está vivo até hoje. Agora, né, o autor desse texto falou assim: agora, quando eu fico presa no trânsito, quando eu preciso me atrasar por alguém, ou de muitas outras coisas, penso, é este o lugar exato no que eu devo estar, neste exato e precioso momento. E aí a mensagem dessa pessoa diz assim: na próxima vez que a tua manhã for uma loucura, que teus filhos demorarem para se arrumar, ou que você não esteja conseguindo achar as chaves do carro, não fique chateado ou frustrado. Somente agradeça. Muito bom. A gente se estressa por bobagem, né? Esquecendo que Deus está dominando tudo, cuidando de tudo e tem propósitos aí para tudo. Legal. Alguém quer falar algo mais? Fique à vontade, que eu não vou entrar no próximo assunto aqui, e nosso tempo já estourou aí. Alguma pergunta ou contribuição? Falamos só sobre 2 temas, né? Eu queria ir pelo menos até criação, mas não foi possível. Próxima semana, então, criação, providência e atributos. Certo? Prometo que não faço mais pergunta.
Ah, não, fica à vontade, pode fazer. É aula, né? Aula é para isso mesmo, para perguntar, contribuir. A gente cresce junto aí, com perguntas, com ilustrações, é algo assim muito interessante. Tudo bem, então? Podemos terminar com oração? Pode ser, irmãos? Então, nós vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus, né, para a nossa vida, que a gente aprenda a se aquietar em Deus, a saber que Deus está no controle de tudo, que Deus não tira de nós a nossa responsabilidade, não é? Mas que Deus é Senhor absoluto de todas as coisas na nossa vida e de que Ele nos deixou a Bíblia Sagrada como palavra suficiente, maravilhosa, é o Logos que se encarnou, né? E a gente pode se alimentar disso todos os dias, a gente pode se aproximar de Deus a cada dia. Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus? Vou pedir para o Mauro, o presbítero Mauro, nos dirigir a Deus em oração, para a gente terminar esse nosso encontro. Vamos lá, vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é soberano sobre a terra, sobre os céus, sobre o universo e sobre a nossa vida. Muitas vezes a gente age como criança, temos atitudes bobinhas, somos imaturos, não é? Reclamamos das coisas, não entendemos e questionamos muitas vezes de forma arrogante as coisas e nós queremos confessar diante do Senhor o nosso pecado em relação a isso. E o Senhor, mesmo vendo toda essa arrogância, toda essa forma errada de agir, o Senhor, mesmo assim, não nos trata conforme o nosso pecado. O Senhor nos corrige, o Senhor tem tido misericórdia da nossa vida. Nós queremos nos submeter ao Senhor e pedir que o Senhor nos ajude a amadurecer na nossa vida cristã, a crescer e a entender, buscar entender mais aquilo que o Senhor tem como desígnio, buscar aceitar o Senhor como soberano pleno sobre a nossa vida. E nisso descansar, saber que o Senhor está no controle de tudo, fazer a nossa parte, se esforçar, ter bom ânimo e não ser mal-humorado, né, com as coisas que acontecem, mas saber que o Senhor é Deus e que o Senhor nos ama. Isso é algo excepcional, isso é algo maravilhoso, saber que um Deus como o Senhor, tão poderoso, soberano sobre tudo, tem amor por nós. Muito obrigado. Não temos como entender e não temos como agradecer. Mas queremos colocar diante do Senhor o nosso coração, dizendo que nós te amamos e queremos aprender a te amar a cada dia, como o Senhor nos amou naquela cruz ao dar o seu Filho por nós. Louvado seja o teu nome, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Nós te louvamos, Trindade excelsa, e colocamos diante do Senhor a nossa vida, para que o Senhor trabalhe nela e faça-nos pessoas que agradem o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem.